Por que praticamente todos os governos fazem questão de controlar a educação? Será que é apenas para ensinar matemática, português e história? A Associação de Olho no Material Escolar, em parceria com a USP, formou uma análise de todo o material didático fornecido pelo governo na educação pública. A Fundação Instituto de Administração da USP analisou os conteúdos e comprovou que apenas 4% do material didático tem comprovação científica de fonte. Vamos entender o que está por trás disso e por que o sistema de ensino público é uma farsa. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por um libertário aí, foi revisado por historiador libertário e será narrado por mim, Djalma Guedes. Hoje em dia, no Brasil, os pais que se preocupam de verdade com a educação dos filhos e querem saber se eles estão sendo doutrinados tornam-se alvo de autoridades públicas. A presidente da Associação de Olho no Material Escolar, Letícia Jacinto, fundou essa entidade em 2021 depois de se surpreender com uma redação da filha. A redação era a seguinte: eu sou uma índia, os produtores rurais entraram nas minhas áreas, destruíram toda a floresta, mataram todo mundo, houve genocídio, meus pais se suicidaram e eu vivo sozinha desde os 9 anos. A mãe relata que aquilo chamou tanta atenção que ela perguntou o que era aquilo e quem havia escrito. A resposta da filha a surpreendeu. Ela sabia que estava tudo errado, mas precisava usar aquelas palavras. Aquilo foi a gota d'água para a Letícia. O professor e cientista político Christian Lobauer analisa a visão apresentada sobre o agronegócio no sistema de ensino público. Ele diz: isso é um problema crônico do Brasil, vem de décadas. As editoras recebem do Ministério as instruções sobre o conteúdo no material escolar e no material você vê coisas que não condizem com a realidade. Isso acontece há décadas. Por exemplo, que existe trabalho escravo na cana-de-açúcar em São Paulo, que o alimento brasileiro está envenenado com agrotóxicos. Isso está presente em quase todo o material escolar há bastante tempo. Então, o que a gente vem tentando fazer com a Associação de Olho no Material Escolar, que é uma associação livre e privada, é informar as pessoas e ajudar as editoras a regularizar com base em material científico o conteúdo escolar para mostrar toda essa maravilha que é o setor de produção de alimentos e energia sustentável. Isso não é o que está no livro escolar. A Associação de Olho no Material Escolar está presente em mais de 20 estados do país. Trata-se de uma organização sem fins lucrativos que ressalta que 40% dos livros didáticos abordam o agronegócio em seus conteúdos, defendendo desse modo a revisão desses textos. A educação funciona plenamente no Brasil, não é mesmo? Sim, ela funciona plenamente para o governo e para alguns grupos de interesse e partidos políticos. Hoje em dia, o Estado possui um completo monopólio do sistema de ensino, sobretudo da educação básica. A doutrinação. E a educação estatal serve perfeitamente a esse propósito de perpetuar narrativas e informações que agradam ao status quo da política. Não é à toa que todos nós aprendemos muitas babaquices socialistas e que a abordagem de matérias como história, sociologia, geografia e biologia costuma defender uma maior intervenção do Estado e se coaduna com visões marxistas. E muitas pessoas até hoje acham isso normal. Muitos foram tão doutrinados pelo sistema de ensino público que realmente acreditam que a prática da educação domiciliar, mais conhecida como homeschooling, é um crime. A comparação feita pelo youtuber Rafael Lima, do Ideias Radicais, com a empresa Walmart cabe muito bem nesse contexto. Uma escola criada pelo Walmart ensinaria as pessoas a trabalhar em vários setores
setores diferentes da empresa. Elas aprenderiam informações e técnicas que o mercado realmente demanda, entenderiam mais sobre vendas e outras áreas importantes para fazer o negócio prosperar. Isso melhoraria a vida de todos e ajudaria os estudantes a se tornarem melhores profissionais. Não é muito diferente do que acontece com o Estado atualmente. Só que como as pessoas foram educadas pelo Estado, elas tendem a defendê-lo, bem como a sua expansão e o seu controle sobre nossas vidas. E sim, esse é o propósito do Leviatã estatal, por seus tentáculos na educação de maneira excessiva e controladora, como mostraremos a seguir. A educação estatal e obrigatória surgiu da forma como a conhecemos hoje com Martinho Lutero e se popularizou na Prússia, como detalha Murray Rothbard em sua obra Educação, Livre e Obrigatória. Lutero havia enviado uma carta utilizando-se de preceitos estatistas para defender a estratégia do ensino compulsório com o objetivo de fazer com que todas as pessoas lessem a Bíblia e tivessem suas próprias interpretações. Logo depois, vários estados germânicos adotaram esse modelo de educação, observando o seu potencial como instrumento de doutrinação. Um dos argumentos centrais do livro é que os governos perceberam que controlar a educação significava moldar valores, lealdades e comportamentos das futuras gerações. Na visão de Rothbard, isso transformou a escola pública obrigatória em um mecanismo de formação ideológica e fortalecimento do Estado. Daniel Fraga, pioneiro do Bitcoin e do libertarianismo no Brasil, já alertava no vídeo Escola Sem Deus sobre os perigos da religiosidade na educação, especialmente quando obrigatória. Pessoas de diferentes religiões ou até mesmo adeptas do ateísmo, como o próprio Fraga, jamais deveriam ser obrigadas pelos governos a receber ensino religioso ou praticar rezas, como indicava o projeto de lei municipal citado no vídeo. Mais tarde, com os mesmos objetivos de doutrinação das massas, o Estado que foi sem dúvida o mais militarizado da Europa, a Prússia, adotou a educação estatal compulsória para satisfazer objetivos militares. Em seguida, esse modelo foi se espalhando à medida que outros governos percebiam que doutrinar seus cidadãos era uma boa forma de evitar comportamentos disruptivos e atos de desobediência civil. Dessa forma, a doutrinação estatal e não a educação propriamente dita estabeleceu-se com objetivos bastante claros. Mais tarde, esse modelo foi implementado no Brasil como um método eficaz de moldar a visão de mundo das pessoas, incorporando posteriormente pensamentos de cunho marxista desenvolvidos por autores como Paulo Freire. Paulo Freire, bastante inspirado pelas ideias hegelianas marxistas e por outros autores como Engels e Rousseau, desenvolveu sua concepção educacional. Ele popularizou a ideia da educação como um meio não apenas de obtenção de conhecimento, mas também de conscientização social, adaptando o ensino ao meio em que a pessoa vive para alcançar objetivos de cunho marxista e atacando aquilo que chamava de conteudismo. Toda a sua ideia de opressor e oprimido dentro da educação deriva de fato de uma visão marxista da luta de classes, consolidando-o como um pensador socialista, assim como suas ideias. É exatamente por isso que ele é tão aclamado por vários especialistas em educação que, na verdade, são militantes marxistas. A educação brasileira de hoje é influenciada pelos modelos luterano, prussiano e marxista e tem como único fim a doutrinação. E é até curioso como o Estado mantém sua mão pesada sobre o ensino das pessoas, como se os pais não soubessem educar os próprios filhos ou como se os professores independentes não pudessem ensinar de forma privada os filhos de outras pessoas nas diversas áreas do conhecimento humano. O Ministério da Educação hoje em dia, juntamente com o poder legislativo, tem o poder de decidir qual rumo a educação deverá tomar.
Isso é extremamente prejudicial, pois coloca o ensino nas mãos do Estado, um Estado que possui interesses próprios. Como argumentado no vídeo Xadrez versus Funk, qual o Estado prefere que as pessoas gostem? Do canal Ideias Radicais, é muito melhor para o Estado que as pessoas gostem de coisas mais fúteis, que desestimulam o pensamento crítico, do que atividades que o estimulem, pois o pensamento crítico torna as pessoas menos controláveis. Na realidade, esse argumento que antes precisava ser cuidadosamente explicado e fundamentado, hoje já se tornou senso comum entre algumas pessoas mais atentas. Isso mostra que o Estado, por meio do seu poder sobre a educação e do controle exercido pelo MEC, sempre lutará para que as pessoas permaneçam menos capazes de questionar e passem a valorizar cada vez o próprio Estado e suas instituições, pois esse sempre foi o objetivo da educação estatal. Além disso, no Brasil, mecanismos como a BNCC e o Enem fazem com que o Estado exerça um controle ainda mais agressivo sobre o ensino. A começar pela BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, esse é um dos métodos mais eficazes de controle educacional por parte do Estado. Ditar aquilo que as pessoas devem aprender por meio de um currículo nacional centralizado e obrigatório que impõe restrições não apenas aos pais e aos alunos, mas também às escolas, que precisam se adaptar a essas burocracias. Já o Enem é a forma perfeita de controlar de maneira indireta aquilo que é ensinado até mesmo nas escolas privadas. No ensino público, o Estado ensina aquilo que desejar. No ensino privado, entretanto, a situação é um pouco diferente. Se determinadas pautas socialistas, ambientalistas ou até identitárias fossem simplesmente impostas por meio da BNCC, haveria grande resistência. Assim, torna-se muito mais eficiente criar uma prova nacional centralizada, utilizada como principal forma de ingresso nas universidades, pois se os alunos não obtiverem bons resultados nesse exame, a escola perderá prestígio, deixará de atrair estudantes e poderá até mesmo fechar as suas portas. Problemas como esse já foram apontados anteriormente por iniciativas como o projeto Escola Sem Partido, embora sem sucesso, é claro. Como argumenta Rafael Lima, do Ideias Radicais, escola sem partido é escola sem Estado. Quando se retira o Estado da educação, ela deixa de ser partidária e seu objetivo passa a ser simplesmente ensinar. Hoje em dia, conforme argumenta o libertário Peter Turguniev, o acesso à informação descentralizada e distribuída foi amplificado ao longo do tempo, tornando cada vez menos necessária a função do Estado na sociedade e fadando gradualmente ao fracasso. Esse processo nos trouxe mais liberdade e autonomia para seguirmos nossos próprios caminhos sem o controle absoluto do governo. Aplicando esse argumento à realidade, alternativas agoristas à educação compulsória, como homeschooling, tornam-se hoje muito mais viáveis do que eram antigamente. Plataformas como o Khan Academy disponibilizam educação gratuita e de qualidade, mas não estatal, não sustentada por impostos e sim por doações. Portanto, é falsa a ideia de que o Leviatã estatal seja o único ente capaz de prover educação. Na realidade, ele fracassa completamente em educar quem quer que seja. Infelizmente, o Leviatã ainda detém um monopólio sobre a educação, algo completamente desnecessário e que custa muito caro ao povo, como Rothbard argumenta em A Ética da Liberdade. Enfim, dizer que os pais não podem educar os próprios filhos
filhos, mas podem votar para presidente da República, que irá controlar diversos aspectos da sociedade, é um grande absurdo, não é? Os libertários nunca serão contra a existência de escolas. Muito pelo contrário, elas ainda podem e devem existir em um sistema econômico livre, pois sempre haverá demanda real da sociedade por educação. Muito provavelmente, porém, essas escolas serão bastante diferentes das atuais e muito melhores do que as que existem hoje. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima e viva a liberdade!